Olá, criança, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de português. Você pega o seu sistema, que é o seu livro, abra na página 86, pegue lá o seu sistema. Lá vai ter essa página aí, olha, nessa página a gente vai ver lá a hora da leitura, né? Hora da leitura. A história que você vai conhecer a seguir também tem como personagem principal um animal. Observe as ilustrações o que você acha que aconteceu com esse personagem. Ouça a história para ver se o que você imagina é o que acontece na história. Começando a história, olha só. O macaco e a banana. O macaco estava comendo uma banana que escapou da sua mão e caiu no oco de uma árvore. O que é oco? É um espaço vazio. Irritado, o macaco desceu da árvore e disse a um pedaço de pau: Ô seu pedaço de pau, me ajuda a apanhar a minha banana? O pedaço de pau não lhe deu a menor atenção. Furioso, o macaco foi até o lenhador. Ele disse: Ô seu lenhador, venha mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar minha banana que caiu no oco da árvore. O lenhador não ligou para ele. Exasperado, o macaco procurou o delegado e lhe disse: O seu delegado, venha mandar o lenhador ir comigo até a floresta para mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar minha banana que caiu no oco da árvore. O delegado não obedeceu. O macaco foi até o rei pedir que ele mandasse o delegado mandar o lenhador até a floresta para mandar o pedaço de pau ajudar a apanhar a banana que tinha caído no oco da árvore. O rei não lhe deu atenção. O macaco foi atrás da rainha. A rainha não lhe deu ouvidos. O macaco foi até o rato, pediu que ele roesse a roupa da rainha. O rato se recusou a atender. O macaco foi até o gato pedir a ele que comesse o rato. O gato não fez conta dele. O macaco foi até o cachorro pedir a ele que mordesse o gato. O cachorro não quis. O macaco foi até a onça pedir a ela que comesse o cachorro. A onça não respondeu. O macaco foi até o caçador pedir a ele que matasse a onça. O caçador se negou a obedecer. O macaco foi até a morte. A morte sentiu pena do macaco e ameaçou o caçador, que procurou a onça, que conseguiu o cachorro, que conseguiu o gato, que atormentou o rato, que roeu a roupa da rainha, que mandou o rei, que ordenou ao delegado, que chamou o lenhador, que mandou o pedaço de pau ajudar o macaco, que tirou a banana do oco da árvore e finalmente a comeu. Olha só a história, né? Ninguém quis ajudar ele, mas no final todos ajudaram, né? O que você imaginou que fosse ser o final da história? O que você pensou? Vocês pensaram como é que ia ser o final da história? Pensaram? Foi como aconteceu, como você imaginou? Converse aí com seu responsável, com alguém que está aí do seu lado. Você acha que a história que você acabou de ler foi como você imaginou o final da história? Embaixo diz assim: o que você havia imaginado foi o que realmente aconteceu na história? Comente aí em casa com a mamãe, com o papai ou com o responsável. O que o macaco fez para conseguir a banana? O que foi que ele fez? Nós vamos marcar um X na resposta certa. Ele pediu ajuda a um pedaço de pau, mas o pedaço de pau não lhe deu atenção. Se foi verdade, foi. Ele pediu uma ajuda ao pedaço de pau, o pedaço de pau não deu a mínima, né? Então ele pediu ajuda, ele pediu, né? Então você vai marcar um X aí
No primeiro X aqui, ó. Primeiro quadrado, você vai marcar um X aqui, ó, tá? No segundo quadrado, foi atrás de outra ajuda até que conseguiu obter o que queria. Isso foi verdade? Foi, ele foi atrás de muita gente, né? O terceiro, chorou até que alguém viesse ajudá-lo. Isso aconteceu? Ele chorou para alguém vir ajudar ele? Aconteceu isso? Não, né? Não aconteceu, né? O macaco da história age como um animal da sua espécie ou de atitude parecida com as de uma pessoa? Explique. Explica aí para o papai, para a mamãe, para o seu colega ou para alguém que está aí com você. Você acha que esse animal ele agiu com uma atitude parecida de uma pessoa? Você acha? Né? O que você acha? Sim, né? E pensa aí, pensa lá. O macaco ele age de maneira semelhante a um ser humano, né? Ele pode se notar isso pela fala, porque ele vai à procura da ajuda de diversos outros seres, não é verdade? Quer ver? Comente aí com a mamãe e com o papai o que ele acha também, o que a pessoa que está do seu lado, seu responsável, acha também. Converse aí, tá? Depois você vira a folha. Lá tem lá, olha só, mais um desafio, né? Bem em cima tem a Heloísa Pietro. Ela é essa moça que você está vendo aí, né? Vamos já, ela é uma escritora, né? Ela nasceu em 1954. Ela publicou mais de 40 livros para criança e alguns de seus livros receberam prêmios, né? Ela é muito famosa. Heloísa, o nome dela. Desafio: você e os colegas, com a ajuda do professor, deverão recontar a história O Macaco e a Banana. Então, você conte a história que você ouviu, que a tia contou para você do macaco, o texto. Conte para ele a história, de novo para eles ouvirem, para os colegas. Conte a história para eles, tá? Depois, jogo rápido. Em uma história, há sempre em uma história, há sempre um ou mais personagens. Entre eles, há um personagem principal que está envolvido nas principais ações. Então, olha só. Aí você pode observar que tem 4 imagens aí, né? Nós temos o primeiro rei, não é isso? Depois nós temos o que? A rainha, o macaco, tem lá o caçador, não é isso? Que é o nenhum caçador. É o quem? O lenhador, né? O lenhador. Então, olha só. Quem é o personagem principal da história? Pinte. Você vai pintar aí. Quem é o personagem principal? Quem é? É o rei? É o lenhador? É a rainha ou o macaco? O macaco. Você vai pintar o macaco. A tia circulou aí para você e você vai pintar bem bonito. Depois, letra B. Quais são os outros personagens dessa história? Marque um X. Quem apareceu na história? Apareceu o delegado? Apareceu, né? Que ele procurou ele, então você vai marcar um X. Apareceu a rainha? Apareceu, ela procurou ajuda, né? Apareceu o cachorro? Apareceu, não foi? Que ele procurou também. Apareceu a morte? Apareceu, né? Que ele procurou também, né? Apareceu galinha? Tinha galinha? Não. Tinha rato? Tinha. Você vai marcar lá. Tinha onça? Tinha, né? Tinha rei? Tinha, né? Tinha lenhador? Tinha, né? Tinha gato? Tinha. Tem caçador? Tem, né? E por último, lá tem um jacaré? Não, não tinha jacaré na história, né? Não apareceu jacaré na história. Então, esse que você não marcou é o que não tem na história, tá? Aí você vai virar a sua folha, você vai fazer lá. A quem o macaco pediu ajuda, por último, contorne o personagem. De quem que ele pediu ajuda? De quem? Da morte, né? Então, você vai circular aí a morte bem, ó, assim, ó. Tá? Circulou lá, tá? Terceiro, a história lida tem partes que se repetem essa repetição. Olha só. A história lida tem partes que se repetem essa repetição. Tem? Aí lá tem. Primeiro quadrado. Torna a história mais cansativa. A história lida tem partes que se repetem. Tem parte que se repete?
Atrapalha a compreensão da história? Torna-se a história mais divertida? O que você acha? Né? O que você acha? Torna uma história mais cansativa, atrapalha a compreensão da história, torna a história mais divertida. Contorna bem aqui, ó. Torna a história mais o que? Divertida, né? Marcou lá. Número 4. A história é dito que a rainha não deu ouvido ao macaco quando ele pediu ajuda a ela. O que significa não dar ouvidos? O que significa essa palavra bem aqui, ó? Não dá ouvidos. O que significa? Significa que a rainha tirou a orelha dela e deu ao macaco? Ou significa que a rainha não deu atenção ao pedido do macaco? Significa o quê? Que ela não deu atenção ao pedido do macaco, né? O que aconteceu? Olha só. Que acontecimento provocou todo o desenho? Olha só. Que acontecimento provocou todo o desenrolar da história? Olha só. Que acontecimento provocou todo o desenrolar da história e fez o macaco pedir ajuda? Marque um X, né? Olha só, por que você acha que o que provocou, o que ele estava fazendo quando começou a história? Ele estava comendo o que? Uma banana. E o que foi que aconteceu? A banana caiu, né? Aí nós temos dois quadrados aí. Nesses dois quadrados tem dois tipos de desenho. Um tem o macaco comendo a banana e o outro tem o macaco caindo. Você acha que a história que a tia leu ainda agora era do macaco caindo? Não, né? Era do macaco comendo o que? A banana. Então, você vai marcar um X aqui, ó. Lá no macaco comendo a banana. Depois você virando a folha, escrevendo palavras com 2 R's. Lembra que a tia falou na aula passada que a palavrinha que tem só um R, ela sai tremido, né? Ela fica fraca. Ela só é forte quando ela é no início. Quando ela sai do início e vai para o meio, sozinha, só um R com as vogais, ela fica o quê? Fraca, ela sai tremido. E qual é o som tremido? Rá, ré, ri, ró, ru, né? Agora, quando no meio da palavra os 2 R estão juntos, ela fica forte. Ah, tia, mas se escreve palavra no início com 2 R? Não se escreve palavra no início com 2 R. Quando um R é no início, ele é forte porque ele está no início. Ele saiu do começo, ele fica fraco. Já os 2 R's, ele fica bem no meio, né? Entre a vogal e o que? Os 2 R fica entre as vogais, né? Então, quando ele fica entre as vogais, ele fica o quê? Com um som que forte, né? Porque os 2 R juntos, ele tem um som forte. Ele só é fraco quando ele é sozinho, só um R, tá? Então, olha só. Lembrando lá o momento lá, tá? Escrevendo palavras com 2 R's. Os alunos da professora Kátia se divertiram muito com a história do macaco e a banana. Ela aproveitou a história para mostrar a eles outro uso da letra R. Para isso, a professora mostrou o trecho inicial da história. Novamente, veja. Um macaco estava comendo uma banana que escapou da sua mão e caiu no oco de uma árvore. Irritado, o macaco desceu da árvore. Olha só a palavra irritado. Olha. E ri. O som saiu forte. Ó. Ri. Por que saiu forte? Porque é 2 R. Se eu fosse falar com um R só, olha como seria. Irritado. Irritado. Daria certo? Não, né? Então, por isso que se escreve com 2 R, para que o som tenha sentido, né? A palavra, olha, irritado, né? Como deu sentido, né? Depois ela fez uma pergunta para os alunos. Responda a essa pergunta você também. Como o macaco se sentiu quando a banana dele caiu no oco da árvore? Como ele se sentiu? Ele se sentiu o quê? Essa palavrinha que tá bem aqui para você falar, ó. Irritado. Então, irritado.
né? Quando a banana caiu e ficou irritado. Como é o som do R quando ele aparece dobrado, ou seja, repetido? Ele é fraco ou ele é forte? Lembra que eu falei ainda agora? Quando os dois R é junto, ele é forte ou ele é fraco? Ele é forte, né? Então, você vai marcar aqui, ó, forte, tá? Aí embaixo, a letra R dobrada está entre vogais ou entre consoantes? Entre vogais. Pode prestar atenção aqui, olha, irritado, ó. Aqui tem I e aqui também é I, ó, né? Então, tá entre o que? Vogais, né? Agora, conclua para apresentar um som. Um som que? Um som, tracinho, no meio da palavra, a letra R, entre tracinho, deve ser dobrada RR, que é os dois R. Então, nós vamos lá. Agora, conclua para apresentar um som forte. Você vai colocar lá um som forte. No meio de palavras, a letra R entre vogais, que você fez lá e marcou lá agora, né? Vogais. Vogais. Tá? Deve ser dobrada dois R's, né? Aí você pega, vira a sua folha de lá, jogo rápido. Nós temos lá um cachorro, uma cigarra e um serrote, né? Contorne as palavras que dão nome às figuras. Então, nós vamos lá, olha, circular aqui, olha, nós temos cachorro, verruga e terra. O que que você vai fazer? Circular a palavra cachorro aqui, ó, tá? Aqui eu tenho o quê? Uma cigarra. Aqui, ó, cigarra, com dois R, com som forte. E o outro aqui, essa imagem aqui é o quê? Um serrote, tá bem? Aqui, ó, serrote, tá? Escolha uma das opções a seguir e complete as palavras, né? Então, eu tenho lá um R ou com dois R's. Então, aqui eu tenho, se eu colocar um R só, vê se vai dar, olha, se eu colocar só um R, vai ficar correio, tá certo? Não, né? Não deu sentido. Agora, se eu colocar mais um R, ficou como? Correio. Então, agora tá certo, né? Então, vou completar com dois R. Agora aqui, ó, flor, se eu colocar só um R, bora ver. Floresta. Saiu tremido? Floresta. Saiu, né? Então, é dois R. Então, lá eu tenho a palavrinha o quê? Vai ser areia. Vê se o som saiu tremido. Se sair tremido, é um R. Se sair forte, é dois R. Areia. Saiu tremido? Quantos R é? Então, você vai colocar um R. Lá eu tenho a outra palavrinha. Arraiar. Arraiar. Saiu tremido ou saiu forte? Saiu forte, né? Então, eu vou colocar o quê? Os dois R's, né? Então, colocando lá, dois R. Lá eu tenho espirró. Saiu forte ou saiu fraco? Saiu forte, então é dois R. Quando o som é forte, como ha, ré, ri, ró, ru, é com dois R's, tá? Quando o som sai ra, ré, ri, ró, ru, quando ele sai tremido, só é um R. Então, lá eu tenho esperança. Saiu o quê? Tremido ou saiu forte? Saiu tremido, então é um R, tá? Encontre no diagrama 4 palavras escritas com dois R's. Então, nós vamos procurar 4 palavras escritas com dois R. Então, aqui vamos lá, olha. Aqui tem uma, ó. Verruga, forte, ó, com dois R. Você vai circular e vai pintar depois, tá? Aí a outra eu tenho bem aqui, ó. Barro. Som forte, né? Com dois R's. Depois eu tenho, ó, terra. 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 Né? Você vai pintar depois, tá? Terra. Depois eu tenho o quê? Carro. Bem aqui, ó. Quando é com dois R, o som sai forte. Não esqueça disso, tá? Aí pintou, tá? Bem bonitinho, tá? E você vai virar aí a sua folha, tá? Virando aí a sua folha, vai aparecer a imagem lá. Escreva, olha só.
Você não vai... Observe o quadro a seguir e tente descobrir o segredo entre as palavras, né? Olha só. Aí eu tenho lá murro, murro. Se eu colocar 2 R's, vai ficar como? Vamos lá. Se eu colocar 2 R, vai ficar como? Murro, né? Olha como o mesmo sentido com o R é um som e quando é com 2 R muda totalmente, né? De murro muda para murro, né? Aí lá eu tenho, aqui tem arranha. Se eu tirar um R, vai ficar como? Vamos colocar aqui. Se eu tirar um R, vai ficar, vamos escrever a mesma palavra, só que tirando um R. Se eu tirei um R, ficou o quê? Aranha, né? Aranha, né? Deixa eu tirar aqui que ficou parecido com o O, mas não é um O lá, é um A. Deixa eu ajeitar lá, tá? Aranha, né? A mesma palavra aqui, ó. Se eu colocar mais um R, ficou o quê? Arranha. Olha como muda, né? De aranha para arranha, né? Arranhar a mão, arranhar o pé, né? Era. Se eu colocar 2 R, vai ficar o quê? Erra. É igual quando você erra. A gente erra como a tia errou agora aí, ó. Né? Riscou aí o lápis, né? Então, se a palavra era, se eu colocar os 2 R, vai ficar erra. É quando alguém erra, né? Aí você vai colocar lá, colocou lá, escreveu lá os 2 R, escreveu, bem bonitinho. Se você errar, você também apague, tá? Errar, tá? Aí lá eu tenho carrinho, carrinho. Se eu tirar um R, vai ficar como? Carinho, olha só, de carinho. Quando a mamãe dá um carinho para você e o papai, né? É com R. E quando ele compra um brinquedo chamado carrinho, já muda para 2 R. A mesma palavra, só muda quando você troca, né? Coloca os 2 R's, né? Aí embaixo eu tenho corro. E do lado tem corro. Olha só, de couro, couro de pele. Ou então, olha só, corro. Muda para corro, pessoa quando tá correndo, né? Olha como muda o sentido, né? Então, olha só, número 5. Separe em sílabas as palavras abaixo, observe o exemplo e descubra o que ocorre na separação de sílaba de palavras com 2 R's. Aí lá eu tenho a palavra carro, olha como se separa carro. Os 2 R na separação de sílaba não pode ficar junto porque eles brigam. Então, lembrem bem, decorem bem. Na separação de sílaba, os 2 R não pode ficar junto porque eles brigam. Então, você vai separar fé, um R com fé, tracinho, ró. Ele não pode ficar junto porque eles brigam, né? Aí lá eu tenho bar, um R fica com bar. Aí vem ra, sozinho aqui, tracinho, có. Os 2 R não pode ficar junto, tá? Bu, tracinho, ró, aqui ó, burró. Ficam os 2 R separado. Cor fica com um O, um R fica com O. Ri, tracinho, dá, né? Dá. Depois tem tracinho, ró, tá? Depois tem ter, um R fica com T, ra, tracinho só. Lembrando que os 2 R não podem ficar juntos. Conclusão, na separação de sílaba, os 2 R ficam separados, eles não podem ficar juntos, tá? Aí lá embaixo, assim, use a folha do material de apoio para construir um jogo de memória com as palavrinhas escritas com R ou 2 R. Você vai lá no material de apoio e você vai usar, vai construir um jogo de memória lá, tá? Aí você vira a folha, vai
Então, olha só, aí você virou a folha, tem lá, complete a cruzadinha com o nome da imagem correspondente a cada palavra. Aí você vai olhar bem a imagem e o desenho, você vai colocar o nome dentro. A tia vai fazer um e os outros você vai fazer com a ajuda do seu responsável, tudo bem? Aí lá eu tenho ferro, olha, fé, F-E. Lembrando que para você preencher esses quadrinhos tem que ser com a letra de imprensa, tá? Ferro é com 2R, ferro. Aí depois tem garrafa, tem o que? Arroz. Esse aqui, ó, é arroz, tá? Arroz. Você vai colocar lá, ó, só isso aqui, ó, te vai ajudar aqui, ó. A, aí tem R, porque arroz é com 2R. E a letra Z, arroz. Depois tem torre, depois tem o que? Carrossel, tá? Tá fácil, tudo bem? Depois, para fazer mais, escreva as sílabas que faltam. Escreva as sílabas que faltam nos nomes dos desenhos. Lembre-se de utilizar apenas as sílabas ra, ré, ri, ro, ru, tá? Ra, ré, ri, ro ou ru, tá? Então, que desenho é esse aqui? É uma roda. Se é uma roda, eu vou colocar o ró, né? O ró, tá? Aí, esse outro desenho aqui é o quê? Um rio, né? Então, é um rio, vou colocar ri. E aqui é o quê? Um rato, né? Rato, vou colocar rá. E aqui é um remo. Remo, eu vou colocar o quê? Ré, né? Aí você terminou bem bonitinha, você vai virar aí a sua folha. Junte as sílabas correspondentes ao número indicado e forme palavras com R e 2 R's, né? Então, você lá dentro desse quadrado aí tem o que? As formas geométricas, né? Tem estrela, tem círculo, tem triângulo. E dentro tem número e tem as letras, olha lá. Observaram lá? Tem, olha, número e letra aqui, ó. Nessa parte que eu risquei aí, né? Então, aqui diz, olha, 5 mais 1 mais 8. Não é para somar, não. No 1, o que tem no 1? Sé. Aí você vai colocar lá, Sé. Número 5, qual é lá? Ró. E número 8? Té. Aí formou o quê? Sé, Ró, Té. Depois, número 5, o que tem? Ró. E o número 7? Má. Aí formou o quê? Ró, Má. Aí você vai fazer os outros aí, tá? O restante, tudo bem? Entendeu como é para fazer, né? Muito bem. Número 7. Complete as palavras a seguir com 2 R's. Então, olha só, os 2 R bem aqui, ó. Você vai completar nesses tracinhos aqui, ó. Em todos você vai colocar os 2 R's. E depois juntos nós vamos ler para ver como foi que ficou depois que você colocou os 2 R's aí, tá? Nós vamos ler juntos, tá? Terminou de completar, agora vamos ler. Primeiro aqui, formou o quê? Um carrinho, né? Carrinho, olha só a pronúncia dos 2 R, ó. Carrinho, né? Depois, torre. Depois, ferro. Serroté. A pronúncia é ti, mas é escrita com E. Aí aqui embaixo, escorredor, aqui, ó. Bezerro. Carroça. E aqui morro, né? Bem aqui, ó. Morro. Tudo bem até aí? Aí você vai virar a sua folha. Virando a folha, complete de acordo com as letras indicadas no topo da tabela, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho um R só, não é isso? Então, eu vou completar bem aqui, ó. Só tem um R, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, um R, né? Aí nós vamos agora ler como foi que ficou. Remédio, roupa, recado e rapaz. Quando é no início, o R sozinho ele fica forte, ele só é fraco quando ele sai do início. Aqui, ó, com 2 R's, eu vou completar aqui com 2 R's no meio, tá? No meio da palavra
tá? Aí formou o quê? Jarro, beterraba, carreta e marrom. Olha como o som saiu forte, né? Agora eu vou completar com um R no meio da palavra. Olha só, aqui ele estava no início, né? Ele estava forte. Ele sai daqui e vem para o meio da palavra, que eu vou colocar aqui, olha, só um R, né? Olha como o som, ele não fica mais forte, ele fica fraco, vai ficar como, ó, a, ra, né? Olha como o som saiu tremido. A, ra, né? Girafa, olha o som tremido. Pa, re, de, né? Urubu, né? Urubu, olha só o som como saiu, né? Aí depois tem lá a linha de chegada, você já sabe como é a linha de chegada, você vai colocar aí as carinhas, tá? Depois você vai virar a folha, que vai ter lá a última folha de português. Lá diz assim, vamos relembrar um pouco do que aprendemos neste caderno, né? Os alunos da professora Kátia realizaram uma atividade para relembrar a letra que aprenderam neste caderno. Para isso, fizeram uma brincadeira de dominó das palavras que você vai brincar também com esse jogo. Destaque no material de apoio, lá na página 5 do material de apoio, as palavras e colhe na sequência da peça a seguir. Então, você vai cortar lá do material de apoio, aí com a ajuda da mamãe você vai colar aí, tá? Você vai colar o que começa com Z, né? E o que onde tem o Z no meio, olha aqui, ó. Aqui eu tenho família, começa com F. Fazer começa com F, mas no meio tem a letra Z, não é isso? Família e fazer, né? Então, você vai arrancar lá do material de apoio, você vai colar aqui, tudo bem? Aí vai formar lá a palavrinha zero, começa com um Z, então você vai colocar aqui, tá? Depois tem o que? Beleza, né? É com som de Z, você vai colocar aqui. Aí depois lá tem várias palavrinhas, você vai só montar, tudo bem aí? Entenderam, né? Você vai lá no material de apoio, eu vou explicar de novo. Aí você vai tirar as palavrinhas que estão lá. Quais são as palavrinhas? Tem várias lá, tem zero, tem zebra, né? Aí você vai colocar na direção indicada aí. Aí eu tenho a palavra família, que família começa com F. Eu tenho também do lado a palavrinha fazer. Fazer também começa com F, sendo que no meio dela tem a letra Z, Z de zebra, né? Aí depois que você colou, não esquece de enviar para a sua professora, tudo bem? Olha só, por hoje é só. Nós finalizamos agora a disciplina de português, né? Que é a aula de português. Então, criança, por hoje é só. Fique com Deus, tá? Até a próxima, se Deus quiser. E sempre obedeça o papai e a mamãe, tá? Tchau!